Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, eu vou ministrar para vocês a aula de Direito do Trabalho Comercial. Para fazer uma apresentação sobre mim, um resumo, que eu gosto muito de falar de mim. Sou Rafaela, sou advogada desde 2008 nas áreas de Direito do Trabalho Individual e Coletivo. Depois lá para frente eu vou explicar para vocês essa diferença, é uma diferença bem fácil de entender. Eu trabalho há mais de 10 anos de um sindicato, por isso direito individual e coletivo. Nesse sindicato eu fui representante pela CNTC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, para negociar com grandes grupos, Riachuelo, Marisa, Atacadão. Lá, um representante de cada estado se encontrava com os representantes da empresa para dar melhorias de condições de trabalho para os seus empregados. Fiz parte disso por 2 anos. Também sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e fui aluna especial do mestrado em Direitos Humanos pela UFMS no ano de 2016. Em um resumão da minha vida profissional é isso. Aí pediram para explicar para vocês o que seria essa disciplina de Direito do Trabalho e Direito Comercial. Eu pensei bastante, eu tenho uma dificuldade para trazer esses termos muito técnicos, então eu vou explicar para vocês no meu linguajar, mas aqui eu trouxe um termo bonitinho para vocês entenderem e depois vocês dão uma olhada no slide, que é bem interessante. Vocês estão fazendo um curso de técnica de administração e saber direito do trabalho é essencial. Se vocês não souberem direito do trabalho, vocês não vão conseguir trabalhar. Então, tenho isso como uma das disciplinas mais importantes do curso de vocês. Primeiro, para uma defesa própria, porque quando vocês entram na empresa, o seu empregador com certeza entende de direito do trabalho e você não. E também para aplicar no dia a dia no seu trabalho, você precisa saber sobre isso. Imagina você, se o seu empregador fala, olha, vai lá, fulano, paga as férias para o empregado. Você lá, como técnico de administração, paga no 5º dia útil do mês. O seu empregador vai ter um prejuízo gigante, porque você tem que pagar 48 horas antes do empregado sair de férias. Então, conhecer o direito do trabalho num curso de técnico de administração é essencial. Aqui nas nossas disciplinas é impossível passar para vocês todo o conteúdo que vocês precisam aprender em tão pouco tempo. Então, o que eu recomendo? Eu coloquei um material complementar, uma CLT atualizada. Siga aquela CLT, não siga pelo Google, porque como teve uma mudança nova na legislação, bem recente, agora em novembro de 2017, vocês encontram uma CLT desatualizada ou mesmo alterada de forma errada. A que eu trouxe é confiável, podem ler por ela. Vocês vão ver que nas aulas tem vários artigos para vocês acompanharem. Leia nos slides, depois no final da aula vai lá e confira aquele artigo, é muito importante para vocês fixarem o conteúdo. Não trouxe nenhum doutrinador, por quê? Porque, como eu falei para vocês, a legislação mudou muito recente, agora em novembro de 2017. Então não tem legislador, tem muitos legisladores, mas os livros são caros, não tem nenhum conteúdo gratuito para vocês estudarem. Então eu recomendo, leia um blog que eu mandei, que é de um juiz, o Jorge Luiz Souto Maior. Eu coloquei lá no link, dá uma olhada. Ele sempre traz as atualidades, as atualizações sobre o direito do trabalho, ok? E também tem um material interessante de direito empresarial, que é outra disciplina que a gente vai estudar aqui. Direito empresarial a gente vai pincelar poucas coisas, mas mais para vocês entenderem o que é empresário, o que é empresa, só para vocês terem o conceito básico dessas 2 matérias. Depois, por gentileza, leia isso daqui com calma, que aqui está explicando de um termo, um jeito jurídico bem bonito e bem fácil de vocês entenderem, ok? Então vamos começar a aula, vamos para a disciplina primeiro de Direito do Trabalho, que é onde a gente tem mais conteúdo. Direito do Trabalho, ele se divide em 2 espécies, para vocês entenderem. Primeiro de tudo, o pessoal fala, eu sou um trabalhador, eu sou um empregado, ninguém entende muito essa diferença. Existe uma diferença sim, e essa diferença é bem importante. Relação de trabalho e relação de emprego. Qual que é a diferença entre os dois? Relação de trabalho é o gênero, seria esse azulzão aqui. E relação de emprego, voltando, relação de emprego, a espécie. Então, relação de trabalho é todo vínculo jurídico em que uma pessoa física assume o compromisso de prestar um serviço para outro. Então é tudo, gente, não é só empregado, não. É quando você procura o serviço de um pedreiro, o serviço de um advogado. Você procurou o serviço dele, ele prestou um serviço para você, mas não significa que ele é seu empregado. Você não vai ter que pagar férias, não vai ter que registrar a carteira de trabalho dele. Então isso é uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego. Relação de emprego é bem diferente e é o mais importante. O que seria a relação de emprego? A espécie.
empregados dentre os quais devem preencher certos requisitos. E quais são esses requisitos? São 5. Vocês gravem a palavra shop. Se for menina, grava a palavra shop. Se for homem, grava a palavra chopp. Aí vai de vocês, vocês definem o que vocês vão querer. Eu, como sou menininha, eu prefiro shop. 5 requisitos: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Eu vou explicar cada um deles para vocês entenderem. O que é subordinação? Subordinação é você ser subordinado ao seu superior hierárquico ou o seu empregador. Então vamos, por exemplo, o empregador chega lá e fixa: olha, Rafaela, você vai trabalhar das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Ali eu estou sendo subordinada a ele, eu tenho que seguir aquele horário que ele estabeleceu. Isso é subordinação, ele é um dos requisitos da relação de emprego. Habitualidade significa que você tem uma expectativa de retorno. Não é, pessoal, aquele pessoal que trabalha todos os dias, tem que ir de segunda a sábado, não. Você pode ir até só uma vez por semana e caracterizar a habitualidade. O que tem que ter? Uma expectativa de retorno. Aqui é muito importante a gente fazer uma diferença da empregada doméstica. A única que tem um requisito, que tem que ir um número mínimo de vezes por semana para caracterizar uma relação de emprego, é a doméstica. No caso, ela tem que ir no mínimo 3 vezes por semana para ser caracterizado. Senão, é considerado como faxina, ok? Mas o empregado normal não tem isso. A partir do momento que tem habitualidade, já é relação de emprego. Onerosidade, dinheiro, não é aquele trabalho gratuito. Você foi lá, trabalhou no final de semana para uma ONG, aí já não é relação de emprego, tá, pessoal? Onerosidade significa receber pelo que você trabalha. Tem que ter dinheiro no caso. Pessoalidade, ele se confunde muito com pessoa física. Tem que ser aquela pessoa que presta o serviço, uma pessoa física que presta o serviço. Contratei a Rafaela que tem que prestar o serviço. Eu não posso ir lá e convocar uma outra pessoa para trabalhar no meu lugar. Eu, Rafaela, não. Eles esperam que eu retorne e volte à empresa para prestar aquele serviço, ok? E pessoa física é para diferenciar a pessoa jurídica, que é o requisito da pejotização, que na verdade é um negócio bem dos ilegais que tem por aí. O pessoal acaba pedindo: vai lá, cria um CNPJ já para fugir dessa relação de emprego. Empregado tem que ser pessoa física, nunca pode ser uma pessoa jurídica, senão foge dos requisitos da relação de emprego. Aqui, como eu expliquei para vocês o conceito de empregado, ele está todo disciplinado no artigo 3º da CLT. Então depois vai lá, dá uma olhadinha no artigo 3º que vai falar todos esses requisitos que eu acabei de explicar. E uma coisa muito importante, a anotação na carteira de trabalho. O prazo, isso veio com a nova legislação, agora em 2017, é só de 48 horas. Quando você entra numa empresa, não tem por que você entregar uma carteira e ficar um mês lá, não. Chegou na empresa, o prazo para você ser registrado é de 48 horas, não pode passar disso. Passou disso, multa, tá, pessoal? R$3.000 por empregado, acrescido de igual valor em caso de reincidência. Tem também uma diferença aqui para microempresa, que aí o valor da multa é um pouquinho menor, R$800. Então, gravem isso aqui, que isso aqui é importante, está ali no artigo 47 da CLT. Já na relação de trabalho, que eu falei para vocês que é aquele gênero que não engloba só o empregado, engloba também os prestadores de serviço, no caso, pedreiro, dentista, advogado, médico. Aqui tem um artigo de lei que explica bem certinho sobre eles. Um caso é o trabalhador autônomo, está lá no 442B e seguintes da CLT. O que seria esse trabalhador autônomo? É a pessoa física que presta serviços de forma contínua ou não a determinado empregador, estando sempre ausente nessa relação à subordinação. Ou seja, o autônomo é patrão de si próprio. Exemplo disso, corretor de imóveis, representante comercial, parceiros. Então aqui, para vocês verem como é importante aqueles 5 requisitos que eu expliquei lá atrás. A única diferença desse daqui é o requisito da subordinação. Um prestador de serviço, por exemplo, um representante comercial, que eles têm aqueles representantes da Nestlé, daqueles aquelas grandes marcas, eles vão lá, vão naquele estabelecimento e prestam serviço sempre para um atacado. Mas eles podem pegar vários outros atacados, não só aquele. Então aqui fugiu o requisito de subordinação, ele é patrão de si mesmo, já não é mais uma relação de emprego. E aqui,
uma cláusula, um conceito bem importante para vocês entenderem. A cláusula de exclusividade é vedada. Por quê? Para caracterizar a relação de emprego, não tem que ter subordinação, não tem que ficar vinculado só a um. Se tiver uma cláusula de exclusividade, vai parecer muito com uma relação de emprego. Então, essa cláusula de exclusividade é vedada justamente por isso. Você não pode ter um trabalhador autônomo só para você. Ele pode escolher para trabalhar para quantas pessoas ele quiser. Além disso, vamos ver os poderes do empregador. O empregador tem poderes, tá, pessoal? Quais que são eles? O poder de direção, que é dividido em 3 espécies. Primeiro, poder de organização. Um exemplo disso, os horários. Eu determino lá que hora que meu empregado vai entrar, que hora que meu empregado vai sair. Poder de controle, que seria a fiscalização das tarefas, como exemplo. Ele vai lá, você está fazendo um trabalho, ele pode ver se aquele trabalho está certo, se está errado, ele vai definir aquilo. E poder de disciplina, um exemplo disso é aplicar advertência, aplicar suspensão. Todos esses poderes são do empregador. Claro, uma coisa que é importante vocês sempre pensar, nunca pode ter um excesso, um abuso naquilo, tá? Sempre com muito respeito, porque da mesma forma que vocês têm um rol de direitos, vocês têm um rol de deveres, é a mesma coisa o empregador. Eles têm um rol de deveres para com vocês, ok? Passando um pouco, vamos falar sobre o contrato de trabalho, as modalidades do contrato. Isso daqui, pessoal, é uma novidade, mudou também com a reforma trabalhista, principalmente essa questão do tácito. Tudo isso, eu peço que vocês leiam com muita calma depois o artigo 442 a 456A da CLT. Poxa, professora, vai pedir para eu ler tudo isso? Vou, porque é importante. Leia todos eles. Aqui a gente não tem tempo para falar um por um, com toda a calma que tem que falar. Então depois em casa leia com muita calma tudo isso, tá, pessoal? Mas vou explicar para vocês o conceito básico deles. Tácito ou expresso. Expresso significa escrito, tácito é, entrei lá na empresa, acabei ficando, ficou um negócio meio informal, mas não deixa de ser uma relação de emprego. Você tinha aqueles 5 requisitos que eu falei para vocês lá atrás, você já está numa relação de emprego, mesmo não estando escrito. Verbal escrito, parece muito com o que eu acabei de explicar para vocês. Verbal, falei, ó, você está trabalhando para mim, continua trabalhando para mim, e assim o contrato de trabalho foi se seguindo. E escrito não, o primeiro dia de trabalho foi lá e escreveu como que ia ser o contrato. Prazo indeterminado, que é o melhor deles, depois eu vou explicar por quê. Prazo determinado, vou explicar para vocês logo a seguir. E o intermitente, que essa sim é a novidade que veio com a reforma trabalhista, que é péssimo na minha opinião, mas eu vou explicar, alguns acham bom. Eu, como sempre defendi empregado, acho horroroso. Vamos lá. Contrato de trabalho por prazo determinado. Serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Esse daqui, prazo máximo de 2 anos. Ou atividades empresariais de caráter transitório, prazo máximo de 2 anos. Um exemplo disso daí, pessoal, sabe aquelas fábricas que fabricam só ovo de Páscoa? Olá, só trabalho 3 meses por ano, só fabrico ovo de Páscoa. Não tem por que eu contratar empregados para trabalhar por prazo indeterminado se eu só trabalho 3 meses no ano. Então, eu posso contratar empregados e falar, olha só, me contratando, ô Rafaela, você vai trabalhar aqui de março até junho. Fica aqui esses 3 meses. Eu sei exatamente o dia que eu vou sair. Por isso que é um contrato de trabalho por prazo determinado. Eu sei exatamente a data do fim. Não precisa ser de 2 anos, pessoal. O prazo máximo é de 2 anos. Pode ser num período inferior a isso. Isso vai depender dos serviços ou da natureza da empresa ou da atividade, ok? E o contrato de experiência, que é o mais comum, que é o que a gente vê no dia a dia, que é o prazo máximo de 90 dias. Vou lá, entro numa empresa, muito difícil o empregador contratar alguém por prazo indeterminado. Ele quer fazer um teste, quer ver se aquele empregado é bom. Então vai lá, deixa ele 30 dias na empresa. Gostei muito do serviço dele, eu posso prorrogar por mais 60, que aí daria o prazo máximo, ou posso prorrogar por mais 30. O que é importante? A prorrogação só pode acontecer uma única vez, não mais que isso. Sempre uma única vez. Não precisa ser 30 mais 30, nem 30 mais 60, mas a prorrogação tem que ser única. Fez 2 prorrogações, já vira um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Essa é a diferença, é importante que vocês fixem isso, ok?
O outro que é o intermitente, que eu detesto, mas muita gente gosta. O que seria esse intermitente? Muitos doutrinadores falam que é uma forma de acabar com o salário mínimo, porque é uma forma de você contratar um empregado e você não garantir para ele aquele salário mínimo que está previsto lá na Constituição Federal, que é uma garantia de todo trabalhador. Eles criaram uma modalidade que você pode ir na empresa de acordo com as necessidades da empresa. Um exemplo disso, pessoal, que o pessoal tem feito muita contratação nessa modalidade, é de garçom. Tô lá, eu tenho um restaurante, vendo sushi, trabalho de segunda, eu fico aberto lá de segunda a segunda. Só que o meu movimento bom é sexta, sábado, domingo. Então o empregador pensa, não tem por que eu deixar toda uma equipe aqui a semana inteira. Eu vou em contrato por sexta, sábado e domingo um determinado número de empregados e pela semana inteira outros. Isso tem surtido muito efeito. Só que o que acontece? Para o empregado não é tão bom porque ele não tem aquela estabilidade que ele tinha antes, saber quanto ele vai receber exatamente no final do mês. Também tem um problema previdenciário. Isso vocês vão ver lá no blog do Souto Maior, eles têm um artigo muito interessante sobre isso. Dá uma olhada lá depois. Mas aí, opinião de cada um, vou explicar para vocês como que funciona esse contrato de trabalho intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Como eu falei para vocês, o caso lá do restaurante que chama, no sábado eu chamo, no outro sábado eu não estou afim, eu não chamo, não é contínuo. Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. A aeronautas está fora disso, tá, pessoal? Eles têm uma legislação só voltada para eles. Período de convocação. Eu posso, como empregador, pegar e falar, olha, eu quero que a Rafaela venha trabalhar aqui no meu restaurante amanhã. Posso fazer isso? Não. Prazo de convocação, no mínimo 3 dias antes. E quanto tempo eu tenho para dar essa resposta, eu, a empregada? 24 horas depois dessa convocação. Me chamou? 24 horas depois eu escolho, vou trabalhar, não vou trabalhar. É minha obrigação. Então, a obrigação do empregador, 3 dias antes, e a minha, avisar com 24 horas depois dessa convocação. Isso daqui, pessoal, é extremamente importante. Lembra que eu falei para vocês que o contrato pode ser verbal e depois, lá na frente, você reverte isso, entra na justiça, consegue que ele se torne escrito e você faz valer todos os seus direitos? No intermitente, não. Nunca pode ser verbal. Obrigatoriamente tem que ter o registro do contrato na carteira de trabalho do empregado. Se não tiver o registro do contrato, o empregado posteriormente for reivindicar os direitos dele na justiça, ele ganha por um contrato indeterminado. O contrato intermitente tem que estar registrado e tem que ter um contrato mesmo fora o registro na carteira. Ele tem que fazer um contrato explicando todas as cláusulas. E o contrato indeterminado, que é o que eu gosto mais e todo mundo gosta, é aquele que não tem tempo. Entrei, fiquei na empresa, ou mesmo acabou o período de experiência do contrato determinado, ele se torna indeterminado. Por que ele é o melhor de todos? Porque você não sabe quando você vai sair da empresa. E você não sabendo quando você vai sair da empresa, eles têm que te pagar na hora que demitem o aviso prévio, que é algo bem interessante que eu vou explicar para vocês na aula 2, ok? E é isso, pessoal, vamos dar uma pausa aí para vocês tomar um café, descansar um pouquinho. Já já a gente volta com a aula 2.